Billy Goodson era um dos caras assim mais as estrelas que tinha nos Estados Unidos naquela época, principalmente em Los Angeles. Ele trabalhava em Karen Boyd, na academia de Karen Boyd. Karen Boyd até hoje está viva. Ela está trabalhando, creio que na Equinox, já é uma deusa da ginástica. Né? Bom, para resumir um pouco a história. E aí, em 86, no Maurício pegou a Patrícia, eu e a gente foi para os Estados Unidos. E chegando nos Estados Unidos, o Maurício, cola nesse cara. Não? Ele falou, eu trabalhava para ele naquela época, não? Ele queria levar isso O nome dele é o Billy Billy Goodson. Billy Goodson, yeah. Billy Goodson. E, pô, aula do cara, fazer aula do cara, fazer aula do cara, fazer aula do cara, e o cara era, pô, não, e na verdade, hoje nada melhor do que a gente faz no Brasil, mesmo naquela época, quando a gente levou pra lá, não, mas claro, como era tudo novo, foi uma loucura, não? E aí, eu como já vinha da dança, porra, peguei super fácil pra aquilo, não? Claro. E eu, porra, isso é show, cara, é o meu negócio. E foi, né, cara? Putz. Cara. E aí, cara, eu falei, se acabou a ginástica aeróbica pra mim. Eu fiquei na competição e me dediquei somente ao funk. E aí a gente começou. Então, a Alessandra Cesoras, eu era minha aluna na época. A Tatiane Sanches, não sei se você lembra da Tati. Lembro da Tati. Depois. Mas veio bem depois de nós. Nossa, bem depois. Foi minha aluna também. Você também foram meus alunos. Mais ou menos, não, 88, mindo. Aí eu não pude fazer, eu tava na área do boxing, mas eu já dançava os concursos de dança dos bailes. Aí me fala meu amigo que frequentava o tênis, lembra do tênis clube? Que você, esse cara, que foi o Howard, esse que é um americano, né, que era campeão. Aí ele falou assim, ô tio, vai lá ver os baratos lá, eu te dou ingresso pra entrar lá no tênis. Que era aquele tabu entrar no tênis, né, meu? Como, né? Sim, né? Meu, cara, aí eu vi você lá, né, e falei, isso, cara. E, pô, e você, aquelas batidas, que era um pouco meio Maracá chamou cardio funk, né, mano? Aí eu falei, cara, era muito legal, quem é esse cara, meu? É legal porque se transformou muito depois. Uma coisa que eu não gostava muito, né? Porque naquela época a ideia qual que era? Era já levar a ginástica aeróbica já para o baixo impacto, né? Porque tava aquele... Exatamente. Tinha gente que estava começando com o joelho, toda aquela história que você viu depois que aconteceu, né? E a minha ideia era justamente manter a frequência cardíaca dos caras alto, mas fazer os caras dançarem. Essa era a ideia. Então, naquela época, o que eu fiz? A gente fez assim uma mistura de ginástica aeróbica de baixo impacto adaptada ao swing, né? Ao funk. E, bom, depois evolui bastante aqui, a gente comecei a meter mais coreografia, mas sempre mantendo a base de treinamento cardiovascular. Então, por isso que eu quis manter cardiofunk. Aí veio o Paulinho, já com o Street Beat, aí já a coisa começou a ir para os caminhos legais, não? De muitas outras pessoas entrando dentro, não fazendo coisas diferentes, né? Isso foi muito legal. Mas o começo foi assim, a ideia era aeróbica, a ideia básica era aeróbica, não? Isso que foi muito interessante. A academia, a ginástica aeróbica contribuiu muito pro cardiofunk, pro lado do hip hop, para hoje que cresceu, porque eu vejo assim, desde aquela época, era uma fase de aula que era assim, como você falou, era um baixo impacto, pelo menos pelo de Campinas que eu vi, na época de ir para São Paulo, era o aquecimento, era o cooldown, não era uma aula completa, como você já dava essa aula completa de 1 hora de cardiofunk, que eu falei, deve ser uma loucura. Aí eu tive que desbandar, né? Eu tive que ir para São Paulo, né, meu amigo? Eu fui louco, fui o primeiro louco que fez isso, não? Porque, claro, exatamente. Já o Billy Goodson nos Estados Unidos fazia isso, por isso que eu gostei da ideia, né? Porque os caras que faziam, para fazer o cooldown da ginástica aeróbica, não fazia o baixo impacto para ir baixando a frequência cardíaca, então colocava um pouco de coreografia, não? E os que sabiam fazer o que tentavam fazer alguma coisa de funk.